a ser fiel. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? E essa é uma reflexão que eu quero fazer, que não está dentro daquilo que eu vou pregar ainda não. Mas eu quero fazer uma reflexão rápida com você sobre alguns acontecimentos. Nós tivemos alguns acontecimentos nesses dias e a gente já está vivendo essa crise, não é? E as redes sociais, as mídias, elas anunciaram durante esses dias aqui situações tão tristes de vermos, não é? Situação que envolve pessoas que estão envolvidas com a Bíblia, com a religião, com a palavra de Deus. Eu nem vou citar exatamente nomes aqui, porque está na mídia, a mídia já está divulgando isso demais. E é normal que se divulgue, porque todas as vezes que um escândalo vem à tona, isso é notificado, ainda mais nos nossos dias. E a palavra de Deus, ela nos dá um alerta, e eu queria alertar porque esta semana aqui a gente foi bastante solicitado na questão, recebi muitas mensagens de pessoas perguntando: pastor, o que você acha de tudo isso? O que você não acha de tudo aquilo? E meus irmãos, eu não gosto às vezes de dar a opinião que pessoalmente tenho sobre algumas coisas. Eu prefiro dizer aquilo que o Senhor Deus nos ensina a fazer. A Bíblia diz: ai do mundo por causa dos escândalos. E Jesus falou que, ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por qual vem o escândalo. Então eu quero deixar essa palavra de reflexão para você. Eu acho que tudo fica como um grande aprendizado para todos nós. O apóstolo Paulo, um dia, se voltando para a igreja, ele falou assim: aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Então, que você possa observar todos esses acontecimentos e trazer lições para a sua vida. Todas as vezes que eu vejo um acontecimento que envolve o escândalo de alguém, eu tenho o costume de me analisar, de me ver, de me perceber. Sabe por quê? Porque é dessa maneira que a gente cuida melhor da nossa vida. E eu tenho dito às pessoas que tudo aquilo que Deus nos faz ver, Deus nos faz enxergar, Deus nos faz ver procedimentos que não deveriam jamais acontecer. E a gente percebe essas coisas. E quando a gente percebe esse tipo de acontecimento, cabe a nós então olharmos para nós mesmos, vigiarmos a nossa própria vida, vigiarmos o nosso próprio procedimento, vigiarmos o nosso próprio viver. É importante que a gente perceba que o Senhor Deus, Ele, na sua palavra, Ele diz que Ele veio, que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, de gente que o adore em espírito e em verdade. Ele não está à procura de adoração, Ele não está à procura de boas performances, Ele está à procura de gente que o adore em espírito e em verdade. E é isso que nós temos que entender. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu discípulo, ou um jovem pastor, Paulo falou a Timóteo, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Isso tem a ver com caráter, isso tem a ver com comportamento, isso tem a ver com vida. Então eu quero deixar essa palavra para você. Todas as vezes que você ver que algum escândalo brotou de um meio que não deveria haver, entenda uma coisa. Entenda que Jesus falou que os escândalos seriam inevitáveis, mas ai daquele por qual vem o escândalo. Alguém me perguntou esse dia: pastor, mas ai de quem? Ai de quem trouxe o escândalo ou ai de quem fica falando sobre o escândalo? E aí eu disse à pessoa o seguinte, eu falei: olha, se não houvesse escândalo não havia o que dizer. Então eu acredito que as duas coisas sejam importantes. O escândalo já houve, a mídia que divulga já está falando, a justiça que existe já está julgando. Então, cabe a nós agora termos um proceder que traga cuidados a nós mesmos, né? Essa é uma palavra que eu quero dar de esclarecimento, porque às vezes as pessoas falam assim: às vezes, pastor, a gente se omite demais. Não, a gente não se omite. É que já tem tanta gente falando que não vale nem a pena você ficar reproduzindo algo que já está cansando a todos nós. Então eu quero dizer para você que você deve sim, você deve entender que
ai daquele por qual veio o escândalo. Se não houvesse escândalo, não havia propagação, a não ser que haja uma calúnia, uma mentira. Então, é muito importante que a gente aprenda com todas essas situações que Deus nos permite ver. Eu como pastor, eu como um líder que de alguma maneira eu falo e influencio, então eu prefiro trabalhar com aquilo que a palavra de Deus me ensina. E a palavra de Deus me ensina a observar todas essas coisas e trazer como aprendizado para a minha vida. Eu fico pensando, você imagina se Jesus, quando ele se reencontrou com Pedro, ele se voltasse para os seus discípulos e dissesse: olha, vocês estão vendo aquele ali, o Pedro, me negou 3 vezes. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus chamou Pedro à parte, e chamando Pedro à parte, ele falou aos ouvidos de Pedro: Pedro, você me ama? Por 3 vezes falou isso a Pedro, ele tratou com Pedro individualmente. E depois Pedro se tornou o que ele se tornou. Então cada situação exige uma maneira e um jeito. Mas uma coisa eu aprendo com tudo que está acontecendo: cuidado para que as coisas que Deus tem lhe proporcionado não tire você do foco que Deus tem para a sua vida. Porque aquilo que Deus tem para a sua vida é eterno. E tudo aquilo que o mundo tem para a nossa vida é transitório, passageiro, mentiroso e nos rouba a vida. Então essa palavra de esclarecimento que eu quero deixar com você sobre esses acontecimentos que envolvem lideranças religiosas aí do nosso país, e infelizmente a gente vê essas coisas acontecerem, e não é isso que nós queríamos que acontecesse. Mas o Evangelho continua transformando pessoas, o Evangelho continua transformando vidas. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho ainda é transformador. E falando em Evangelho transformador, vamos para a palavra de Deus. João capítulo 5 conta-nos uma história muito interessante. Muito interessante. Havia ali a história de um paralítico lá em Betesda. Betesda era a casa de misericórdia. A Bíblia diz que algum tempo Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, ou seja, casa de misericórdia, tendo 5 entradas em sua volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Queridos, esse texto aqui é um texto muito lindo. É um dos textos lindos da vida de Jesus. E Jesus, quando ele esteve aqui, a Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo o bem e curando toda sorte de enfermidade. A Bíblia nos diz que Jesus, ele tinha compaixão das multidões, porque as multidões andavam como ovelhas que não tinham pastor. E Jesus assim andava, e Jesus assim fazia, e Jesus assim procedia. E esse texto aqui de João capítulo 5, o que podemos aprender com a experiência deste milagre que Jesus realizou na vida daquele paralítico? A vida daquele homem foi mudada naquele dia. Eu quero que você pense um pouco na vida daquele paralítico. Há 38 anos aquele homem era levado àquele lugar. Há 38 anos alguém se movimentava a fim de abençoar aquele homem, entendendo que em algum momento aquele homem seria beneficiado, entendendo que em algum momento aquele homem seria tocado pelo poder de Deus. Porque aquela casa em Betesda, havia ali uma tradição de que o anjo movimentava a água, e aí então, aquele que caísse naquele tanque, ele seria curado. Então as palavras, Jesus estava naquele dia, naquele lugar,
E a Bíblia nos diz que Jesus, ele olha para aquele homem que estava há 38 anos ali, e Jesus então se compadece dele. E Jesus pergunta a ele: você quer ser curado? Você quer ser curado? A primeira coisa que eu aprendo aqui com essa pergunta de Jesus, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E há uma promessa embutida nessa pergunta. A própria pergunta de Jesus é um chamado à fé daquele homem. Jesus pergunta a ele: você quer ser curado? E eu fico pensando, por que Jesus fez essa pergunta ao paralítico? Por quê? Por que Jesus perguntou para aquele homem: você quer ser curado? Não era óbvio que ele queria ser curado? Não era óbvio que ele estava ali para cair naquela água e para se levantar? Poderia ser óbvio para quem olhasse, mas poderia também estar acontecendo uma outra coisa que eu fico pensando. Porque é comum que uma pessoa que sofra há tanto tempo, ela possa se acostumar com o seu sofrimento. A pessoa pode se acostumar com o seu sofrimento, se acostumar com a sua enfermidade, se acostumar com o seu jeito e não desejar mais a cura. É possível isso acontecer. Eu me lembro certa vez de ter feito uma visita a uma determinada pessoa que cria que a doença que ela estava vivendo era uma provação de Deus para a vida dela. Ela cria dessa maneira por causa do ensino religioso que ela recebeu. Ela entendia que a doença que ela tinha era uma provação para a vida dela. E aí alguém me levou para fazer essa visita, e eu fui conversando com a pessoa que estava enferma. E conversando com ela, eu pude então subentender que aquela pessoa entendia que a doença dela era uma provação de Deus. E por um momento eu disse a ela: eu posso orar pela senhora? Era uma mulher. E ela disse para mim assim: olha, trouxeram, pastor, você para me fazer uma visita, mas eu sei o que está me acontecendo, Deus está me provando. Em outras palavras, ela rejeitou a oração que eu iria fazer por ela. Eu me lembro dela ter me perguntado se eu iria orar pela cura dela. E eu disse a ela: sim, eu vou orar pela cura da senhora. E aí ela falou: então não precisa, porque Deus está me provando. E há muitos anos aquela mulher estava sofrendo. Mas eu me lembro que o meu olhar foi assim, foi automático. Eu olhei para um móvel que estava no quarto daquela mulher, e aquele móvel estava cheio de remédio. Ou seja, ela tinha fé para tomar o remédio para ser curada, mas ela não tinha fé para receber uma oração para ser curada. Olha a incoerência. Eu tomava um remédio para ser curado, e ao mesmo tempo eu acreditava que Deus estava me provando. Então, se realmente eu acreditasse que Deus estava me provando, nem remédio eu deveria tomar. Mas era o conceito que aquela mulher tinha de Deus. Era o conceito que ela tinha, porque há tanto tempo ela estava passando por aquele processo, há anos. Mas eu me lembro que nesse dia eu tive uma grande lição para a minha vida. Aquela mulher havia, quem sabe, se acostumado e tomava os remédios por uma questão conveniente, porque a família queria que ela se tratasse. E na verdade, quando fui solicitado a fazer aquela visita, a solicitação da pessoa que me levou, depois ela me disse: pastor, eu quis que o senhor conversasse com ela para ver se ela muda essa mentalidade. Porque às vezes a pessoa tem essa mentalidade, porque podemos nos acostumar com aquilo que estamos vivendo, ao ponto de não querermos cura. Quando Jesus perguntou àquele homem: você quer ser curado? Ele não deu a resposta que Jesus queria. Ele não disse nem que queria ser curado e nem que não. Ele começou a dizer que ele estava daquele jeito porque outras pessoas não colocavam ele no tanque. E também é possível que Jesus tenha feito essa pergunta, por quê? Porque aquele homem perdeu a esperança. Você imagina 38 anos paralítico numa cama. Você imagina 38 anos paralítico em uma cama. Talvez por causa daquele sofrimento, aquele homem tenha perdido a esperança. E Jesus então pergunta para ele: você quer ser curado? E também nós podemos entender que, como aquele paralítico, podemos entender que aquele paralítico, ao ser tomado por de repente um profundo senso de abandono,
Porque quando ele disse para Jesus, ele falou: ninguém me coloca no tanque, ninguém me coloca lá. Ou seja, ele poderia se sentir também isolado, sozinho, sentindo que ninguém se importava com a realidade dele, embora alguém levasse ele lá, porque alguém colocava ele lá e deixava ele à mercê da sorte, à mercê do que fosse acontecer. E aquele homem, então, quando Jesus pergunta a ele: você quer ser curado? E esta noite também, Jesus ele pergunta para você. Nós abrimos esse culto e foi citado Jeremias 29:11, que os pensamentos que Deus tem ao seu respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de vida. Deus não tem um pensamento ruim acerca de você. Deus não tem um sentimento ruim acerca de mim. Deus não tem um pensamento ruim acerca de quem quer que seja. Muito pelo contrário. O Senhor Deus envia a sua palavra para sarar o seu povo. Quando Jesus enviou essa palavra àquele paralítico, Jesus queria curar aquele homem. E Jesus, a primeira coisa que Jesus faz, ele faz uma pergunta para o homem: você quer ser curado? E depois, Jesus dá uma palavra de ordem para o homem. Qual foi a palavra de ordem que aquele homem recebeu de Jesus? Jesus então, ele faz uma pergunta para você. Ele pergunta para você: o que você quer que eu lhe faça? Qual é a área da sua vida que você quer que eu toque? Qual é a área da sua vida que você quer que eu transforme? Qual é a situação que você está vivendo que a minha ação se dê na sua vida? É o que Jesus está te perguntando. Jesus está perguntando para você: você quer ser curado? Você quer cura nessa situação? Você quer vida nova? Você quer coração novo? Você quer nascer de novo? Você quer ser uma nova criatura? É isso que ele está te perguntando. Ele está te perguntando: você quer a minha ação? Talvez você possa responder para ele como paralítico. Talvez você tenha se acostumado com a situação que você está vivendo, e aí você está bom como está. Tudo bem, você pode decidir isso. Jesus não impede você de decidir sua vida. Muito pelo contrário, ele não te impede. Ele te orienta. Ele te faz uma proposta. Você pode. Você pode também se sentir assim como aquele homem. Talvez você esteja vivendo há tanto tempo essa situação que você não tenha mais esperança. Você não acredita mais. Mas Jesus continua dizendo para você: o que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? Você quer levantar dessa maca? Você quer levantar desse lugar? Ou então, você pode se sentir como esse paralítico talvez tenha se sentido. Se sentir abandonado, se sentir rejeitado, se sentir vitimizado aí, dizendo: olha, a minha vida é assim por causa disso, por causa daquilo outro. E você pode pensar assim também. Mas agora eu quero que você observe a palavra de ordem de Jesus àquele homem. No verso 8, Jesus diz ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus parece-me que não deu, quando Jesus ouviu a resposta daquele homem, ele não deu a resposta que Jesus queria, porque ele poderia dizer logo para Jesus: Jesus, você está vendo aqui, eu quero ser curado. Eu estou há 38 anos aqui nesse lugar, eu sou colocado aqui, mas quando chega a minha vez de cair na água agitada, ninguém me coloca lá, alguém cai no meu lugar. Ou seja, o lugar de misericórdia não era mais de misericórdia. Não era mais um lugar de misericórdia, mas era um lugar que não reinava mais misericórdia. Não tinha mais misericórdia ali dentro, porque se houvesse misericórdia, talvez alguém jogasse aquele homem lá. Mas na verdade, todo mundo queria ir primeiro, todo mundo queria cair primeiro na água. E Jesus diz ao homem: levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se. Ou seja, isso nos sugere o quê? Uma resolução. Você precisa se levantar diante disso. Você precisa se erguer diante dessa situação. Você precisa se posicionar diante daquilo que você está vivendo. Se posicione. Se posicione diante do tempo que você está vivendo, da situação que você está vivendo, do momento que você está vivendo. Você tem uma palavra de Jesus: o que você quer que eu faça nesse sentido? E aí Jesus dá a ordem para o homem: ei, levante-se. O homem poderia pensar de várias maneiras: peraí, ele está mandando me levantar, como que eu vou me levantar? Eu estou há 38 anos assim. Então Jesus dá uma ordem para ele: levante-se. Talvez tudo que você precisa é se levantar. E quando você se levantar, disposto a dar o primeiro passo,
Deus abençoará tudo aquilo que diz respeito a esse passo que você deseja dar na tua vida. Levante-se. Ei, levante-se. Todas as vezes que Deus falou com alguém nas Escrituras, você pode observar, Deus dizia a homens: levante-se, levante-se, eu vou falar contigo. Fique em pé e eu vou falar com você. Levante-se. Levante-se hoje, levante-se agora. Jesus fala a ele: levante-se, pegue a sua maca. Pegue essa situação. Levante-se, pegue a sua maca. Isso sugere o quê? Confiança na palavra de Jesus. Levante-se, homem, pegue a sua maca. A maca é o testemunho que você vai dar. Interessante que Jesus falou para ele: levante-se, pegue a sua maca. Ou seja, aquele homem, ele saiu da presença de Jesus andando e caminhando, mas ele teve que levar a maca. A maca era o lugar que ele tinha sempre que lembrar: não se esqueça de onde você saiu, não se esqueça onde se originou toda a sua história. E a maca que aquele homem levava era o testemunho de vida que ele tinha. Ao levar a maca, ele estava dizendo: olha, eu fiquei aqui há 38 anos e hoje eu estou mudado, hoje eu estou transformado, hoje eu nasci de novo, Jesus me proporcionou nova vida. A maca era o testemunho da cura daquele homem. Jesus manda ele levar a maca. Talvez alguém pergunte: pastor, por que ele mandou? Por que ele mandou o homem levar a maca? Se aquela maca era o sinal do sofrimento dele, aquela maca trazia lembranças tão terríveis a ele, querido. Nenhuma história pode ser descartada. Toda a história de vida, eu não sei qual é a história que você viveu, qual é a história que você tem para contar. Eu não sei o que você iria escrever numa autobiografia, eu não sei. Mas a tua história, ela nunca pode ser ignorada. Não importa o que aconteceu, não importa quem você foi, não importa o que houve, importa sim aquilo que Cristo fez na sua vida. E a Bíblia nos relata que em Cristo há uma possibilidade de você se tornar uma nova criatura e provar de um novo nascimento. Levanta, pega a tua maca, confie na palavra de Jesus, confie no que Jesus está trazendo ao seu coração. Levante-se. Necessidade de mudança. Você precisa se levantar diante disso. Você não pode permanecer da mesma maneira. Se levante. Recebe a palavra de Jesus. Se levanta, pegue a tua maca e ande. Ou seja, olha Jesus dando a possibilidade daquele homem dele andar novamente. Jesus estava dando a ele a possibilidade de uma nova vida. De uma nova vida. Jesus estava proporcionando àquele homem, sabe, a mudança da vida. Ele iria transitar agora, sairia da morte para a vida. Ele sairia da inércia para o movimento. Ele sairia da passividade para ser um cara ativo na sua vida. Da passividade para o ativismo. E a Bíblia nos fala, no verso de número 9, que imediatamente o homem ficou curado, pegando a sua maca e começando a andar. Quando você resolve obedecer a ordem de Jesus, quando você decide obedecer a ordem de Jesus, quando você decide fazer isso, se prepare para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Obedeça. Obedecer é fácil de falar, difícil de fazer. Isso é para todo mundo. Eu tenho o costume de dizer que a gente é bom para dar ordens. Eu também. A gente é bom para dizer na casa da gente: arruma isso, arruma aquilo outro. E às vezes a gente não é bom para arrumar nossa própria bagunça. Você sabe que quem vive com família e vive com filhos aqui, e eu sou um cara meio organizado, eu chego a ser chato, muito chato. E aí, algumas vezes, a minha esposa lá pega no meu pé e diz: Ronaldo, ali aquela situação ali, eu tenho que arrumar alguma coisa. Então a gente é muito bom, a gente é bom mesmo, gente, para dar ordens. Mas a gente precisa ser bom para receber ordens. E há uma ordem de Deus sobre a nossa vida. Há uma ordem de Jesus sobre nós. E essa ordem precisa ser acatada.
E quando você acata, é interessante que Deus não dá ordem por nenhum capricho pessoal dele, mas Deus nos dá uma ordem, porque a ordem que Deus nos dá vai trazer à nossa vida progresso, vai trazer vida. Por que quem desobedece aquilo que Deus manda sempre se dá mal? Você já percebeu isso? Você já percebeu que sempre que a pessoa desobedece aquilo que Deus estabeleceu, ela provoca uma bagunça para a vida dela? Você já viu que todo pecado provoca morte? Você já viu que todo pecado provoca dor? Você já viu que toda desordem provoca uma coisa ruim dentro da gente? É assim. Então obedecer à ordem de Deus precederá bênçãos para a tua vida. E olha, a palavra de Jesus hoje para o seu coração, em um tempo de mudança, é essa: levanta e anda. Levanta e anda. É hora de você se levantar. Se você está numa maca, se você parou de andar, se você parou de caminhar, se você parou de ir em frente, porque alguma coisa te imobilizou, alguma coisa fez com que você parasse, fez com que você desistisse, fez com que você deixasse de fazer aquilo que você devia fazer. Eu não sei o que. Eu falei ainda há pouco. Tem muita gente que para de caminhar por causa de escândalos que viu, de escândalos que observa. E aí ela vê as coisas acontecerem, coloca todo mundo no mesmo saco e diz: olha, eu vou parar por aqui. Talvez você parou. Talvez você parou porque você foi machucado. Talvez desde aquele dia você está ferido, você está machucado. Talvez desde aquele dia você resolveu não ir mais, porque você desistiu. E você sabe que isso tem impedido você de chegar a lugares melhores e maiores. E hoje você tem uma palavra de Jesus sobre a sua vida. Você quer ser curado? Você quer que essa ferida cicatrize? Você quer ser sarado hoje? Essa palavra é para sarar a tua vida. E depois de Jesus perguntar para você, Ele dá uma ordem, dizendo para você: se levante, pega a tua maca, pega a tua história, dá a volta por cima e anda, e caminha, e vai em frente. Esse homem obedece a ordem de Jesus e imediatamente ele sai, ele anda, ele caminha, e por onde ele vai, ele tem aquela maca para contar a história de que Jesus fez com que ele nascesse de novo novamente. E é isso que Jesus pode proporcionar a você. Eu vou convidar você a junto conosco cantarmos mais uma música. E depois nós vamos fazer uma oração. Mas eu quero que enquanto você canta conosco, você entenda. Ou enquanto você medita, ou enquanto você, medita sobre aquilo que você escutou. Levante, amigo. Levante. Ande. Levante e ande. Aquele lugar se tornou lugar de misericórdia para a vida daquele homem. E hoje Jesus quer proporcionar a você o mesmo que proporcionou a esse homem. Talvez você não esteja literalmente numa maca. Talvez você não esteja como esse homem. Mas talvez você esteja em uma maca e precisando se levantar e precisando andar. Pare de atribuir a quem quer que seja a sua história e receba essa palavra de ordem de Jesus hoje. Levante-se. Vamos cantar ao Senhor.